Bom dia, meus irmãos. Vamos novamente para mais uma aula remota da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Hoje é dia 21 de junho de 2020. Daremos sequência nos estudos da revista Compromisso. A lição hoje é a número 7. O título da nossa revista é A Paixão de um Missionário. Nosso texto vai ser baseado em Efésios 3. Muito bem, irmãos. Antes de propriamente entrarmos no nosso estudo sobre o capítulo 3 do livro aos Efésios, eu tomo a liberdade aqui de fazer alguns comentários sobre essa carta de Paulo, para que possamos entender um pouquinho melhor todo o contexto das situações que estavam acontecendo naquele momento, bem como o contexto histórico, né? Então, a carta aos Efésios é o 49º livro da Bíblia e o 10º do Novo Testamento. Nesse livro nós podemos observar diversos ensinamentos dados pelo próprio apóstolo Paulo aos membros da igreja de Éfeso, lugar este que ele visitou durante suas viagens missionárias. A autoria do livro, obviamente, é atribuída ao apóstolo Paulo, e ele escreveu esse livro durante a sua primeira prisão em Roma. Ao longo dos seis capítulos, nós acompanhamos diversas instruções dadas por Paulo sobre como os cristãos deviam seguir a doutrina do Senhor. Tudo que é necessário para a correta prática da vida cristã e também as bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus. Paulo estabelece que a salvação ocorre através da fé no Senhor e não com a realização de obras. Nós observamos isso explicitamente em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então aqui Paulo deixa bem claro que nada que possamos fazer nesse mundo, por melhor que seja, nos dará a salvação. A salvação, ela só vem através da fé no Senhor, né? E não com a realização de obras. O apóstolo Paulo também inicia o livro apresentando os efeitos de Deus e os princípios de todas as suas realizações. Na sequência, esclarece sobre o modo como os cristãos devem se posicionar em relação a Cristo, ou seja, ao vivermos uma vida em Cristo, somos renovados. Como que nós nos devemos comportar nessa nova vida? Isso a gente também lê lá em Efésios 4, de 22, Efésios 4, de 22 a 24, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo também nos instrui que todos devemos andar conforme os ensinamentos de Deus, tendo sempre humildade, amor e amor ao próximo. Ele reforça também a necessidade de sermos firmes em relação à vida no Senhor, não nos deixando influenciar por palavras vãs, homens e até falsas doutrinas, ou seja, falsos ensinamentos que não levam ao caminho do Senhor. Paulo também dá conselhos específicos para homens e mulheres praticarem no casamento e para a convivência entre pais e filhos. Então, portanto, nesse livro podemos acompanhar as orientações dadas pelo apóstolo aos cristãos para que voltem suas vidas verdadeiramente ao Senhor, desfrutando do seu amor e sabedoria. O apóstolo enfatiza que devemos nos conhecer e entender como filhos de Deus para que possamos praticar corretamente a sua santidade. Irmãos, nossa revista tem como objetivo saber compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração e descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Então, o objetivo da nossa lição é de compreendermos
que o desejo de missões deve estar inserido dentro dos nossos corações, assim como estava com Paulo. Paulo tinha objetivo na sua vida se dedicar totalmente a missões. É isso que a gente vai ver agora nessa nossa lição. Nossa revista traz como textual Efésios 3, versículo 7, que diz o seguinte: Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Muito bem. Importante nós entendermos também um pouquinho do contexto histórico que Paulo estava vivendo naquele momento, meus irmãos. E os irmãos podem dar uma olhadinha em Atos 28, do 16 até o 31, que lá tem uma narrativa histórica do que estava acontecendo e tudo aquilo que estava sendo feito para Paulo, né? Então o que ele estava vivendo naquele momento, né? E resumidamente o que a gente pode falar é que Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma e por ter pregado, por que estava numa prisão domiciliar em Roma, né? Por ter pregado as boas novas a respeito de Cristo. Os líderes religiosos da época de Jerusalém, que se sentiam ameaçados pelos ensinamentos de Cristo e eles não criam que Cristo era o Messias. Estavam pressionando os romanos a prender Paulo e levá-lo ao julgamento por traição, por incitar os judeus à rebelião. Paulo havia apelado para que sua acusação fosse ouvida pelo imperador e estava esperando um julgamento. Paulo, lembrando que Paulo tinha cidadania romana. Embora tivesse em cárcere domiciliar, tinha a firme convicção de que Deus estava controlando tudo o que acontecia com ele, né? Será que em algum momento Paulo duvidou disso? Com certeza não, né? Então, meus irmãos, estamos vivendo aí um momento bastante atípico, bastante complicado, né? E a gente tem que ter firme convicção de que Deus está sempre dirigindo os assuntos desse mundo, né? Tudo está sob o controle de Deus, nada passa no poderio de Deus, do controle de Deus. Então a gente tem que ter essa certeza, essa confiança de que Deus está à frente de tudo e tudo tem um propósito. Então, irmãos, lá em Efésios 3, 3 a 4, Paulo deixa claro que a sua vida e sua obediência foram em função de sua experiência ao compreender a revelação do Senhor que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Como essa experiência se aplica nos dias de hoje? Antes, vamos dar uma lida no texto. Então, lá em Efésios 3, versículo 3 e 4. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podes perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Então, irmãos, Paulo fala aqui do ministério especial. Paulo se refere ao encargo, à confiança, ao compromisso que o apóstolo havia recebido de Deus. A ele havia sido dada a especial incumbência de pregar as boas novas aos gentios. E isso é um grande plano de Deus que foi revelado a Paulo. Nós temos que lembrar também, irmãos, que Paulo era um grande perseguidor do cristianismo, era uma pessoa extremamente preparada no judaísmo, e aí ocorre um milagre, ocorre um encontro com Cristo, ocorre uma revelação, e Paulo passa de perseguidor a perseguido, pregador do evangelho, principalmente aos gentios. Esse era o grande trabalho. E Paulo tinha plena compreensão dessa missão, né? Então, a revista traz uma pergunta: como essa experiência se aplica aos crentes de hoje, né? Hoje a revelação já existe. E ela só precisa ser entendida com sabedoria, conhecimento e coerência. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada a palavra do Senhor. Então, ou seja,
A pessoa que se propõe, que tem a ser missionário, e esse é um trabalho de todos aqueles que creem em Cristo, têm isso no seu coração das diversas formas, com seus dons. Agora, aquele que se propõe a fazer isso de forma dedicada tem que estar muito bem preparado. Por que, meus irmãos, desse preparo? Primeiro, tem que ter uma firme convicção, da mesma forma como Paulo tinha, da missão da sua vida. Hoje em dia se questiona coisas. É, a sociedade hoje questiona coisas óbvias. A sociedade tem um relativismo muito grande. Existe uma questão onde a pessoa se preocupa com a sua verdade e não interpretar realmente a palavra de Deus dentro da visão de que Deus quer para a sua vida. E Paulo tinha essa concepção. Então, quem leva o evangelho tem que ter o compromisso desse entendimento e também tem que estar preparado para isso. Né? Tem que estar preparado para que possa enfrentar as diversas argumentações que o mundo vai impor a ele. Em Efésios 3, versículo 8, Paulo diz o seguinte: A mim, menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Que importância esse compromisso com a mensagem a ser pregada. Quando Paulo faz sua própria descrição como sendo o menor de todos os gentios, ele quer dizer que sem a ajuda de Deus nunca seria capaz de realizar a obra do Senhor. No entanto, Deus escolheu para partilhar o Evangelho com os gentios e dele o poder necessário para fazê-lo. Então, irmãos, nós podemos estar até certos e até acreditar que às vezes nosso papel é pequeno. Porém, se nós não podemos esquecer que Deus faz a diferença, né? Então, nós temos que entregar todo o trabalho no mundo de Deus, assim como Paulo confiou em Deus, que Deus estava à frente de tudo, e deu uma incumbência, que ele fala, um privilégio de levar a palavra da salvação, o evangelho, aos gentios. Olha a responsabilidade que Paulo tinha. E Paulo enfrentou isso de uma forma tranquila, sabendo que Deus estaria à frente de tudo. Logicamente, tranquila que eu digo, não no sentido de que ele não enfrentou problemas, pelo contrário, sabemos todas as dificuldades que ele teve, né, ao longo da sua jornada, né, do trabalho que ele fez. No entanto, Deus estava no comando e mostrou a ele e o capacitou para que ele pudesse exercer e cumprir com a missão que Deus havia colocado a ele. Então, qual a importância desse compromisso com a mensagem a ser pregada? Qual a importância disso, né? Nossa tarefa é anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do Evangelho, aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que estão perdidos no mundo, sendo ricos ou pobres, então, ou seja, não há distinção de pessoas, seja quem for. Participar com paixão em missões e ajudar que as pessoas sejam libertadas e encontrem em Jesus a razão do viver. Hoje em dia muitas pessoas não têm razão para viver, elas não sabem por que elas vivem. Elas vivem porque vivem. Imaginam que tem que nascer, tem que viver, tem que casar, ganhar dinheiro, estudar, constituir família e acabar. Tem pessoas que não conseguem enxergar o sentido da vida. A vida não é isso. A vida ela tem um propósito, Deus tem um propósito para a nossa vida. E tem pessoas que não sabem disso. Então cabe a nós mostrar isso às pessoas. Um outro tópico que a nossa lição nos oferece é com relação à oração. Em Efésios 3,14, nós vemos que Paulo faz uma declaração maravilhosa. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Essa é uma atitude onde o missionário evidencia o seu comprometimento efetivo com a vida de oração.
Diz nossa revista também o seguinte: o que nos coloca de joelhos, como gesto de dependência, humildade e quebrantamento, foi uma causa. Então, é o clamor por uma causa, é o entendimento da responsabilidade dessa causa, é o amor por essa causa que nos leva ao quebrantamento, à humildade, à súplica, ao quebrantamento. A causa missionária fez com que Paulo tivesse profunda reverência diante do Senhor. Então, ou seja, essa causa, ele tratava isso com muita reverência, com muita seriedade, né? Levando isso ao Senhor, conversando com o Senhor sobre isso. A causa da oração era a salvação do pecador. Imagina só. Então, a oração era o preparo, muitas vezes, para se levar o evangelho para o pecador. Era a súplica para que Deus desse a ele a capacitação, todo o entendimento necessário para poder convencer não, para apresentar o plano da salvação para quem não conhecia. E a oração sacudiu os alicerces da religiosidade. A oração é a marca essencial em missões. Por que sacudiu a marca, as alicerces da religiosidade? Temos que lembrar que antigamente as coisas eram antes da graça, eram ritualísticas. A partir do momento que se rasgou o véu, nós tivemos contato diretamente com o Pai. Então nós temos essa oportunidade, temos essa bênção de poder clamar a Deus, conversar com Deus através das nossas orações. E aí essas orações com todo o desejo do nosso coração, nós vamos cumprir com a nossa missão e fazer com que a vontade de Deus se realize através de nossas vidas. Traz a nossa revista o seguinte comentário, que quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com a oração. Alguma causa pela qual você precisa lutar, não desista, coloque-se de joelhos diante de Deus. Coloca seus planos, coloca suas dúvidas, coloca os seus sonhos, suas angústias, né, em oração perante Deus. Nós temos essa oportunidade hoje, uma maravilhosa oportunidade de estarmos em comunhão com o Pai, para que a vontade de Deus se estabeleça dentro da nossa vida e sabemos que Deus quer o melhor para nós. Então tenhamos a certeza e que em oração possamos ter essa comunhão realmente com Deus. Em Efésios 3,10, é uma importante declaração aqui de Paulo. Eu vou ler aqui para os irmãos. Efésios 3,10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, Paulo aqui relata a importância, é uma declaração muito importante, deixa clara a importância da igreja, evidencia um compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Qual o papel relevante que Jesus deu à igreja? A obra de missões faz parte da missão da igreja. Então, a igreja ela tem como um dos seus principais papéis ser missionária. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenhe com esta sua missão proclamadora. Então, irmãos, a igreja tem um papel fundamental aqui em missões e também para que ela se mantenha firme na palavra do Senhor. O mal vai tentar afetar a igreja, enganando, assim como no passado, na época de Paulo, vários tentaram distorcer a palavra, distorcer o evangelho com outros costumes, práticas e coisas que não agradavam a Deus e que não estavam na palavra. Hoje, infelizmente, nós podemos presenciar e continuamos presenciando isso, né? Coisas que são ditas, são pregadas, que na verdade, não estão na palavra. Então, nós temos que estar atentos a isso.
comentário bastante importante que diz o seguinte: deixar a igreja ser transformada em clube social, reuniões de entretenimento, sem que essas coisas sejam meios de cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia movediça. Então, se a igreja virar um clube, virar um local de encontro, reuniões, comemorações, lugares para você se sentir bem, não que nós não devemos sentir bem, nós nos alegramos e nos sentimos bem dentro da igreja, mas não porque aquilo é um clube, porque lá nós vamos cultuar a Deus e vamos exercer as nossas atividades dentro da obra que Deus tem para cada um. E isso nos alegra muito, deixa muitos felizes. Se você vai à igreja por ir sem esse sentido, isso é engodo, isso é perigoso. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a Igreja de Jesus nesse mundo. Existem instituições sérias, honestas, boas para a sociedade, só que elas não substituem o papel da igreja. É importante nós termos em mente isso. Então, uma instituição do mundo jamais vai ter o papel que a igreja exerce, né, porque ele não tem essa atribuição, por melhor que seja essa instituição. Então, nós temos que ter bem claro isso em mente. Em Efésios 3,13, Paulo faz um pedido. Vamos ler lá Efésios 3,13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, irmãos, por que o sofrimento de Paulo faria com que os efésios se sentissem encorajados e honrados, né? Se Paulo não tivesse pregado as boas novas, não estaria preso. Mas se não tivesse preso, os éfesos não teriam conhecido o evangelho e nem se convertido. Assim, fazer uma comparação, assim como uma mãe suporta a dor do parto a fim de trazer uma nova vida ao mundo, Paulo suportou a dor da perseguição para levar os novos crentes para Cristo. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil. Ele nos conclama a carregar a sua cruz e segui-lo, né? Isso é estar disposto a suportar a dor para que a mensagem de Deus sobre a salvação possa alcançar todo mundo. Devemos nos sentir honrados pelo sofrimento e sacrifício que outros fizeram para que pudéssemos colher seus frutos. Então, irmãos, quanto sacrifício, quantas pessoas que trabalharam, que lutaram, que se dedicaram para que o Evangelho chegasse até nós. Reflita, quem te evangelizou, quem trouxe a palavra para você, qual a história dessa pessoa, né? Então, isso é um motivo de honra, né? A gente tem que honrar essas pessoas. E Paulo faz esse comentário trazendo bom ânimo para que os efésios não ficassem entre si porque ele estava preso. E sim, isso seria uma honra para ele. Então, irmãos, dando conclusão ao nosso estudo, existe uma pergunta proposta na nossa lição que diz o seguinte: como ser um missionário com paixão? Primeira questão, nunca esqueça e abandone o seu chamado. O crente, muitas vezes, que tem um chamado para a obra de missões, ou tem que se dedicar a sua vida inteiramente a missões, eventualmente ele tem que abrir mão de uma série de coisas que são propostas nesse mundo. Isso, aos olhos do mundo, pode parecer quase que um suplício, só que para o verdadeiro crente, para o missionário, isso torna-se uma alegria, né? E ele não abandona o seu chamado. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo sua vontade. Então, a prioridade da sua vida é agradar ao Senhor, é obedecer ao Senhor, é ter plena convicção de que em oração ele vai conseguir atingir os seus objetivos, assim como Paulo também conseguiu.
Paulo, em algum momento, em momento algum, deixou de orar e esmoreceu, apesar de todas as dificuldades que ele teve. Então, essa é uma das características que quem tem o chamado a missões. Ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes este amor. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental em missões, onde ela, além da comunhão com os irmãos, ela fortalece toda uma relação com as pessoas, enfim, com a comunidade, propondo o trabalho, levando o trabalho missionário a outras situações, fundando outras igrejas, iniciando os trabalhos, sustentando missionários. Então a igreja tem um grande papel e o missionário valoriza muito a igreja. Faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Então, o missionário faz parte do corpo de Cristo. A sua palavra, a sua mensagem está em consonância com a verdade que está na palavra de Deus. Ele não inventa teorias, situações que tentam atrair pessoas e que, no entanto, não estão incondizentes com a verdade que a palavra nos propõe, sem querer inventar artifícios ou até argumentações que são louváveis ao mundo, né? E para trazer pessoas. Então, o missionário tem essa convicção que ele faz parte de Cristo, valoriza a igreja e observa estritamente a palavra do que o Senhor nos oferece, né? Então, meus irmãos, por hoje seria isso. Até a próxima. Que Deus abençoe. Um grande abraço.